Não seja apaixonado. O perigo da obsessão e do fervor cego. A paixão, ela age como um fogo que queima e logo se acaba, ou a paixão, ela contribui para o propósito que constrói? Bom, antes de iniciar essa reflexão, eu gostaria de dizer para vocês que depois de um hiato de algumas semanas, por conta de algumas questões pessoais que me tomaram um pouco de tempo, eu estou de volta com os vídeos que eu continuo pretendendo que sejam diários, para que possam ajudar a mim, ao meu processo, a minha construção, a minha jornada, mas que também espero que ajude a vocês. Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Virgílio, Unidade e Equilíbrio. Hoje vamos mergulhar em um tema que pode à primeira vista soar como uma provocação. Não seja apaixonado. Sim, você ouviu direito. Em um mundo que nos bombardeia com frases como encontre sua paixão, viva apaixonadamente, Ryan Holiday, no capítulo Não Seja Apaixonado, de O Ego é o Seu Inimigo, nos convida a parar e olhar mais de perto. Será que essa chama ardente que tanto idolatramos é realmente o que nos leva ao êxito? Ou será que ela é, na verdade, o que nos consome? Eu sou o Virgílio e aqui no canal nós buscamos sabedoria atemporal, reflexões filosóficas, psicológicas e estratégicas que nos ajudam a encontrar equilíbrio entre mente, corpo e, sobretudo, propósito. Ryan Holiday, um escritor que transformou o estoicismo em algo vivo e prático, nos oferece uma lente poderosa para essa busca. E nesse capítulo, ele desconstrói o mito da paixão como o motor da vida que nos aponta um caminho mais sólido, do propósito, da razão, da calma deliberada. Então, eu te pergunto, quando foi a última vez que a paixão te levou a algo grandioso? Ou será que a paixão te deixou perdido? Fique comigo nesse vídeo e a gente vai tentar explorar isso juntos, com calma, passo a passo e de uma forma não apaixonada, com profundidade e clareza. Então, antes da gente mergulhar nesse texto, eu vou situar esse capítulo dentro da jornada do ego é o seu inimigo. E até agora, Holiday nos ensinou a silenciar o ego na busca por aprendizado, a escolher a fazer em vez de apenas falar. Agora, ele dá um passo além. Ele questiona algo que a cultura moderna elevou a um pedestal, que é a paixão. Pense nos eventos que lotam as manchetes. Burning Man, TED, SXSW, são celebrações do fervor, da energia explosiva que supostamente nos define. Mas Holiday nos provoca com a ideia contraintuitiva. E se essa paixão tão adorada for exatamente o que nos sabota, ou sabota a nossa existência, ou sabota a nossa vida com propósito, sabota a nossa construção de si como seres integrais. Então ele não está aqui falando de apatia, de desistir de sonhar. Não, ele está apontando para aquele tipo de paixão desenfreada, a euforia, o entusiasmo cego que nos faz correr atrás de metas vagas, sem mapas, sem planos, sem freios. É o ego disfarçado de virtude, nos convencendo que o calor da empolgação é suficiente. E ele traz exemplos, líderes políticos, exploradores, inventores que, cheios de fervor, naufragaram por ignorar a realidade. Esse capítulo é um convite a trocar o fogo passageiro por algo mais duradouro, uma chama controlada, guiada por um propósito e um realismo. E aí vamos ver como ele faz isso. E aqui eu separei um primeiro trecho desse capítulo, e eu peço que vocês escutem com atenção. Paixão. Tudo depende da paixão. Encontre a sua paixão. Viva apaixonadamente. Inspire o mundo com a sua paixão.
Você já ouviu isso antes, né? É o evangelho da motivação moderna, dos coaches, dos mentores. Mas Holiday nos sacode e logo em seguida diz: sua paixão pode ser exatamente o que impede você de alcançar o poder, a influência, o êxito ou o sucesso. Isso é forte. Ele está dizendo que o que nós chamamos de força pode ser, na verdade, uma fraqueza disfarçada. A paixão nos dá energia, é um fato. Mas para onde essa paixão nos leva se a gente não sabe direcionar? Então, pense nisso. O segundo trecho diz: Eleanor Roosevelt tinha um propósito, tinha uma direção. Não era guiada pela paixão, mas pela razão. Aqui, Holiday nos apresenta um contraste. Eleanor Roosevelt, uma das figuras mais influentes do século XX, primeira-ministra da Inglaterra nos anos 80, né, não era movida por arroubos emocionais. Um visitante chamou ela de apaixonada, né, e ela respondeu: acho difícil que essa palavra se aplique a mim, eu seja uma apaixonada. E aí ela tinha clareza e não fervor. Enquanto isso, ele cita George Bush e a guerra do Iraque, uma decisão tomada em chamas de paixão, não em reflexão fria. Quem deixou um legado sólido? Quem afundou o país, o seu país, em um erro? Né? George Bush ou Eleanor Roosevelt? Terceiro trecho que eu separo. A paixão costuma mascarar a fraqueza. Sua impetuosidade, seu frenesi, sua capacidade de nos tirar o fôlego são substitutos medíocres da disciplina, da maestria, do propósito e da perseverança. Essa frase, né, ela é um chacoalhão. Holiday, ele está nos dizendo que a paixão é um atalho ilusório. Ela nos faz sentir vivos, poderosos, mas não constrói nada duradouro. Ele compara isso ao técnico John Wooden, que era desapaixonado, focado no sistema, no trabalho metódico. E o resultado? 10 títulos em 12 anos. Paixão é um barulho e propósito é o som do silêncio que transforma. E aí o último trecho que eu separei diz: o propósito, poderíamos dizer, é como a paixão com limites. O realismo são o distanciamento e a perspectiva. E aqui está o coração, o centro da mensagem do Holiday. Ele não quer que a gente abandone o desejo de fazer algo grande. Ele quer que a gente faça, que a gente tome as nossas decisões, o nosso caminho, busque o nosso propósito com os olhos abertos para a realidade, com os passos firmes no caminho. E a paixão é algo que nos excita, mas o propósito, ele nos move para algo maior que nós mesmos, né? Então, qual que você acha que resiste ao tempo? A estação da paixão ou a firmeza do propósito? E agora, vamos aprofundar um pouco mais. O que Holiday está nos ensinando aqui tem raízes mais antigas, né? Como no estoicismo de Marco Aurélio, por exemplo, que em suas meditações escreveu: faça o que está ao seu alcance, com calma e com firmeza. Nada de paixão cega, apenas ação deliberada. E Sêneca ainda diz que as emoções desenfreadas, né, as tempestades da alma, nos cegam. Então, os estoicos, eles nos mostram, né, que precisa haver um equilíbrio, né, entre razão e paixão. E quando a gente mostra isso, traz isso para os dias de hoje, esse fervor que idolatramos da paixão pode ser uma doença. Como Goethe disse, né, grandes paixões são enfermidades incuráveis. E aí a gente pode ir além do estoicismo. Pense em Aristóteles, para ele a virtude está no meio termo, no equilíbrio. Nem a apatia, nem o excesso de paixão. A paixão que Holiday critica
é o excesso, é o jovem que, ao ser o maior de todos os tempos, sem dar o primeiro passo, é o ego querendo brilhar sem suar. Aqui no canal, a gente fala de unidade e equilíbrio, e esse capítulo é um mapa perfeito para isso. Unidade entre o que queremos e o que fazemos. Equilíbrio entre o fogo interior e a clareza da mente. Né? E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Holiday, ele cita Napoleão, né, que ardia de paixão ao invadir a Rússia em 1812. Ele tinha 600 mil soldados, a maior campanha militar de infantaria da história da humanidade até então. Ele voltou com menos de 50 mil soldados. Por quê? Porque o fervor o cegou para o inverno, o cegou para a realidade de logística dessa campanha. E agora compare isso com a Eleanor Roosevelt. Ela não subia em palanques gritando, ela trabalhava disciplinadamente nos bastidores, com bondade, com método, e transformou os direitos humanos. Ou pense em John Wooden, que Holiday destaca. Ele não motivava com discursos inflamados. Ele ensinava o básico, repetia diariamente e ajustava os erros. Então, 10 títulos em 12 anos. A paixão perdeu e a disciplina venceu. Mas não é só sobre grandes figuras. Isso também fala com você, isso também fala comigo, com a nossa vida cotidiana. Quantas vezes nos jogamos em algo por pura empolgação, frenesi, um projeto, um relacionamento, uma ideia mal planejada? Eu já fiz isso. Eu já comecei 1000 coisas apaixonadamente e terminei com nada nas mãos. Holiday nos provoca a olhar para esses momentos onde o ego nos levou com seu grito de vai rápido, e também nos mostra que talvez se não tivéssemos ouvido esse grito, a gente podia ter chegado mais longe, tá? Então, da próxima vez que você sentir essa onda de paixão, como eu quero abrir um negócio, eu quero mudar de vida, pare, respire fundo, pegue um caderno e escreva 3 perguntas. A primeira, qual é o primeiro passo realista? O que pode dar errado? E como eu me preparo para isso? Não é nada motivador, né? Eu sei, mas vai te trazer a centralidade. E é assim que você constrói algo sólido, com base nos propósitos, que não vai desmoronar na primeira tempestade. O ego vai odiar essa pausa, porque o ego ele quer a ação, ele quer o drama, ele quer o movimento, né? Mas aqui o que a gente busca é que você ignore esse ego. E tem mais. Holiday fala do paradoxo da paixão. Estar ocupado e não conquistar nada. Isso é tão comum nos dias de hoje. A gente vive correndo, postando, né, planejando, mostrando que estamos fazendo algo, mas cadê o progresso? E ele usa o exemplo, né, dos cachorros, e adoráveis, cheios de energia, correndo atrás de tudo e pegando quase nada. A diferença é que eles não sentem o peso do fracasso. Nós, seres humanos, sentimos. E quando a realidade bate à nossa porta, como o próprio Holiday diz, não há escapatória. Então, o que a gente pode fazer? Holiday sugere propósito e realismo. O propósito é o para quê, e não o porquê que nos infla, mas o para quê que nos guia. E o realismo é o mapa por onde começar, o que fazer, como medir o caminho. E aí eu gosto, né, da frase que o Holiday separa do Tyler Hahn, que cria, né, que diz, né, acima de tudo, evite o excesso do fervor. E é quase um mantra aqui para o nosso dia a dia e para o nosso canal. Unidade não vem do caos, da paixão. Equilíbrio não nasce do frenesi. Eles vêm da deliberação, da calma, do trabalho que ninguém vê, da disciplina, do propósito. Holiday nos pede para sermos como Eleanor Roosevelt, como John Wooden, pessoas que constroem e não que queimam, como George Bush, por exemplo. Bom,
Então, esse vídeo nos deixa, né? O vídeo nos deixa que a paixão é uma chama, é um fogo sedutor, mas é frágil. Ele aquece, ele brilha, mas muitas vezes acaba em cinzas. Já o propósito e o realismo, por outro lado, né, são como um fogo controlado, uma chama lenta, constante, poderosa, suficiente para forjar, para construir, para moldar algo eterno. Então aqui no canal, eu com vocês, é isso que eu busco. Menos barulho e mais profundidade. E eu peço que reflitam onde ou quando a paixão já te levou ao erro, né? E quando ou onde a calma te trouxe clareza. Deixe suas respostas nos comentários, eu quero ouvir sua história, sua reflexão. E se esse vídeo te tocou, se ele te faz pensar, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me siga também no Spotify para ter mais conteúdos como esse. E a gente pode caminhar junto rumo a esse crescimento contínuo que estamos buscando aqui. Então, até a próxima. Muito obrigado e confie na jornada.